sou discente do curso de licenciatura em letras. Eu irei falar um pouco sobre a corrente literária ecocrítica e no decorrer do vídeo eu irei dar algumas pausas para poder dar uma explanação no assunto. Vamos comigo. Eu irei ler o resumo que eu fiz, preparei um resumo, o qual deixei aqui separado para ir lendo e comentando, tá certo? Mas o que é ecocrítica? É um campo de estudo que nos convida a repensar a relação entre a cultura e o meio ambiente, né? Ela surgiu da necessidade de entender como a crise ecológica se reflete e é moldada pelas nossas histórias, literaturas, filmes e nossas manifestações culturais. A ecocrítica, ela argumenta que não somos separados da natureza, mas sim parte dela, e que nossas narrativas culturais refletem e influenciam essa interdependência. Por isso, um ecocrítico analisa como a natureza é representada nas obras. Ela é apenas um cenário, um recurso a ser explorado, um ser ativo com sua própria agência. A ecocrítica, ela desafia o antropocentrismo, a visão de que o ser humano não está no centro de tudo, para dar voz à importância também aos elementos não humanos, como os rios, florestas, animais e até o clima, reconhecendo seu valor intrínseco. A ecocrítica, ela não vê a paisagem como um pano de fundo passivo, mas como um elemento que interage, influencia e até age sobre todos os personagens e a trama. A ecocrítica, ela investiga como as palavras e as metáforas descrevem a natureza, revelando atitudes e valores subjacentes. Por exemplo, dominar a terra versus viver com a terra. A ecocrítica, ela questiona quais valores ambientais a obra veicula e se ela inspira uma consciência ecológica ou reforça hábitos prejudiciais. Quando o ecocrítico ele analisa uma obra, ele não vê a floresta como um mero cenário bonito, né? Um rio com um recurso hídrico passivo. Ele busca a dinâmica, a interdependência, como o ambiente molda o personagem, como as ações de personagem afetam o meio ambiente. É como se fosse um balé complexo, né? Cada movimento tem uma relação com a outra, a outra, outro passo e assim vai, né? Se uma narrativa ela tem uma contação ali e tem um rio, aí na história tem que ter o que está influenciando, o que aquele ser humano influencia naquele ambiente ali e como aquele ambiente influencia aquele ser humano. Então, a ecocrítica, ela analisa, né, isso, a influência de um para com o outro e os dois sempre juntos. É isso que a ecocrítica faz. É isso que a ecocrítica faz. Ela analisa a obra. Então, ela sempre está observando o meio ambiente e o ser humano, os dois como um só. A ecocrítica não é um estudo neutro. Ela carrega um compromisso ético. Ela acredita que a literatura e a cultura têm o poder de transformar nossa consciência e, consequentemente, nossas ações em relação ao meio ambiente. Ela investiga os valores ambientais que estão embutidos em uma obra. Um livro glorifica a conquista da natureza ou lamenta a sua destruição. Ela inspira uma conexão mais profunda, um senso de responsabilidade ou reforça a ideia de que a natureza é um recurso inesgotável a ser explorado. O objetivo é nos ajudar a construir narrativas mais saudáveis para o futuro do nosso planeta. Alguns livros com narrações de destruições da natureza, numa contação de história, narra uma destruição da natureza e o ecocrítico ele está ali para analisar aquela obra e fazer refletir sobre isso. Agora vamos falar um pouco sobre o modo operandi do ecocrítico. Será que ele pratica tudo isso mesmo? Qual o seu modo de operar e analisar as histórias? Eu fiz um resumo e vou falar aqui um pouco sobre isso, tá certo? Que ele faz uma leitura sensível do ambiente como agente.
A primeira coisa que o ecocrítico faz é uma leitura profunda do cenário. Não é apenas escrever se é uma floresta ou um deserto, é entender como esse ambiente age sobre os personagens. Vou dar um exemplo, né? Em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, a Caatinga não é apenas um lugar seco. Ela é uma força que dita a vida, a migração, a miséria e até a dignidade dos personagens. Ela age sobre Fabiano e sua família, determinando sua fome, suas escolhas e sua esperança. O ecocrítico viria a Sega como um personagem tão determinante quanto qualquer um dos outros humanos. As palavras que usamos importam, né? Um ecocrítico ela mergulha na linguagem para ver como a natureza é descrita. Ela é selvagem ou é indomável, generosa ou acolhedora, conectando o texto ao seu contexto ecológico e histórico. Nenhuma obra nasce do vácuo. O ecocrítico sempre situa a história em seu contexto ambiental e histórico. Quais eram as questões ecológicas urgentes quando o autor escreveu? Qual foi a necessidade do texto, o cenário, o ambiente, né? Então, o ecocrítico ele vai analisar isso. Quais eram as questões ecológicas urgentes quando o autor ele escreveu essa obra? Então, quando ele olha a obra, ele se preocupa em observar esses pontos. A obra ela reflete a preocupação da época com o desmatamento. Será que o autor ele teve a preocupação de falar sobre isso de uma forma indireta, com essa narrativa, né? Sobre a poluição industrial, a criação dos parques nacionais? Quando fazem essa narração, eles colocam esses pontos para que sejam destacados. É isso que o ecocrítico ele vai observar, analisar o texto. Ao analisar as obras do século XXI, o ecocrítico pode explorar com o avanço da industrialização e os êxodo rural, né? Se reflete na representação da natureza, talvez como um paraíso perdido ou um espaço de trabalho árduo. Falar em êxodo rural, podemos citar vários contextos, cenários que ocorreram no século XX, XIX, XX, XXI, né, que é o atual, que foram as pessoas que saíram da área rural para ir morar em cidades e a poluição, né, que essa quantidade de pessoas em um lugar que não era para tantas pessoas morarem, ocasionou, né? Essa poluição sonora, visual, ambiental, né? Que é o desmatamento, tudo isso ocasionou isso. Então, quando o ecocrítico ele está vendo essa narração, essa narrativa de histórias, muitos livros você pode observar que tem isso quando destaca que uma pessoa saiu da cidade do interior, foi morar na cidade, aí o ambiente modifica tudo isso, então ele está sempre observando isso, se o ambiente ele mudou, se houve poluição, então ele está ali para observar e destacar esses pontos. E agora, para terminar, né, a ecocrítica, portanto, é mais do que uma teoria, é um convite. Ela nos desafia a ler, a pensar. Aí, finalmente, né, o ecocrítico, ele questiona as implicações éticas da obra. Ela nos convida a refletir o que essa história nos ensina sobre as responsabilidades com o meio ambiente. Ela inspira uma ação mais consciente ou nos acomoda diante da degradação. Então, é isso que o ecocrítico ele faz através da análise para saber se a obra que ele está observando faz essas colocações, né? Lawrence Boel argumenta que a literatura ambiental tem o poder de modelar nossa imaginação ambiental, ou seja, nossa capacidade de ver e sentir conexão com o mundo natural. Para ele, uma obra ecologicamente consciente não é só sobre a natureza, mas sobre como ela se move a pensar e agir. Quando podemos ler uma história, um conto,
qualquer obra literária que é destacada de forma singela, forma simples, uma a forma de falar da natureza, né? O ecocrítico ele observa isso, porque ao lermos temos a capacidade de trazer para nós o que estamos lendo ali naquele momento. Então, ao lermos alguns pontos que lá se encontra, né, o cenário ambiental, seja ele qual for, a caatinga, uma mata, uma floresta, o rio, o mar, como o personagem ele se comporta em relação a este cenário que ele se encontra. Então, o ecocrítico ele está analisando esses pontos.